a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Mais uma vez estou aqui fazendo um documentário, né? Um estudo. Olha só, esse senhor, vou deixar aqui os dados dele no vídeo, vamos assistir o vídeo e depois vamos comentar algumas coisas. Fala, povo saudável, povo da suplementação. Ele vai dar as referências dele, eu vou parar aqui para a gente ler. Olha só, ele é conhecido por Kiko, o nome José Francisco Rodrigues. É empresário, bacharel em teologia. O que importa para mim é ele falar isso aqui, que ele é bacharel em teologia, certo? Que é um estudo sobre a palavra de Deus, né? E tem aqui que ele é pastor, né? Pastor Rodrigues. Ou seja, ele tem o título de pastor, segundo está no vídeo aí. E ele diz que é bacharel em teologia, ok? Que é o estudo sobre Deus, né? A palavra de Deus. Uma pessoa que é bacharel, ele entende tudo sobre a Bíblia. Pelo menos julga-se que essa pessoa saiba tudo sobre a palavra de Deus. Pois bem, olha só. Ele, em dado momento, aqui a situação que perguntaram a ele era sobre os filhos de Jó. Por que a palavra de Deus, segundo ele, falaram para ele que a palavra de Deus diz que Deus deu tudo em dobro a Jó. Mas isso não é correto. É bom a gente ler com atenção. Eu vou soltar o vídeo para a justificativa dele, mas o que eu quero questionar hoje sobre essa situação é que ele disse que os filhos de Jó, esses 10 primeiros filhos de Jó, que no caso eram 7 filhos, homem e 3 mulheres, foram salvos. E a Bíblia não afirma isso em lugar algum. E vou mostrar pelas escrituras o que a Bíblia diz realmente. Ok? Vou soltar o vídeo para que não fique, para que você talvez não tenha esse vídeo, você vai acompanhar e depois a gente conversa, para ficar uma coisa bem correta. No tudo a gente tem que cuidar bem, né? Da suplementação, né? Ele vai falar umas coisas dele aí e tal. Viver uma vida feliz, com saúde perfeita. E vamos ao que interessa. Sempre me perguntam, né? Acho que querendo me pegar, né? Porque Deus, na Bíblia, ele diz que deu tudo em dobro para Jó, mas os filhos que Jó tinha eram 10 e ele só devolveu 10. Fica um pouco uma incógnita, né? Isso aí é falta de leitura correta. Curiosidade em saber, né, o que aconteceu realmente. Bom, primeiro eu vou explicar para você lendo o texto 1 de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Tá? É aqui que vem a confusão. Né? Então, texto 2. Jó 42, 13, também teve 7 filhos e 3 filhas. Assim você já fica sabendo total. Você não pode pensar que eram 10 filhos homens, né? Ou então 10 filhas, né? Assim já fica sabendo certinho, 5 de cada, né? Bom, ocorre o seguinte aí, gente. Vocês viram que ele falaram? Deu em dobro para Jó, sim. Mas Kiko, ele só devolveu 10 filhos, era para devolver 20. Vou explicar. Quando passou aquele evento, e os filhos de Jó... Essa é a parte que eu quero que vocês prestem atenção. Jó, antes, a Bíblia conta, ele fazia muitas orações pelos seus filhos, e seus filhos eram salvos. Agora, salvos não. Por Deus. Todos eles eram tementes a Deus. A Bíblia não diz isso em nenhum momento. Esses 10 faleceram com o vento. Como eles já eram salvos, eles foram... O Espírito volta para Deus, como a Bíblia diz. A Bíblia não diz que eles eram tementes a Deus. O dia do juízo final. Diz que Jó era temente. E Deus deu mais 10, então são 20. Porque aqueles 10 que faleceram, que morreram, foram salvos. Pronto, é aí que eu quero, um momento. Então é muito simples. Então Deus deu 10 filhos, com mais 10 que já eram salvos, 20. Tá? Então fica aí essa resposta. Muita gente, agora muitas vezes, vamos para a Bíblia. Crer nas escrituras sagradas por causa de uma coisinha dessas. Tá? Pois bem, né? Kiko ou pastor. Vamos lá. Vamos para a Bíblia agora.
Olha só, no livro de Jó, que tem 42 capítulos, no capítulo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente, né, a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha só que a Bíblia diz entre o 2 e o 3. Sobre os filhos, a Bíblia nos ensina que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sobre as coisas que ele tinha, a Bíblia diz que ele possuía 7.000 ovelhas, né? 3.000 camelos e por aí vai. Então, há uma diferença. O pai e a mãe, eles não possuem filhos. O pai e a mãe, eles têm filhos, geram filhos. Aquilo que a gente compra, a gente possui. Por exemplo, esse som aqui, eu possuo esse som. O sofá, eu possuo o sofá. O computador, a gente possui um computador. Mas filhos, a gente não possui. Filhos, a gente gera, a gente tem filhos. Então é muito importante que quando você lê a palavra de Deus, você entenda, saiba discernir o que é possuir algo e ter algo, certo? Filhos a gente tem porque geramos, o pai e a mãe geram os filhos. Coisas que possuímos a gente compra, né? Ganha, então a gente possui, é diferente. Olha só, agora vamos lá para o que ele falou, lá o capítulo 42, 10. Vamos ver. Ó, o último capítulo do livro de Jó, que é o capítulo 42, versículo 10, que ele citou, também quero colocar para vocês comecem a entender. Ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A Bíblia é bem clara em afirmar isso. Não é o dobro de tudo, mas é de tudo que antes possuíra. O que é possuir? Possuir é aquelas coisas que a gente consegue comprar ou ganhar. Isso é possuir. Você possui um carro, você possui uma casa, você possui objetos, você possui animais, você possui dinheiro, ouro, seja lá o que for, você possui. Quando entra na parte de filhos, a gente tem filhos, gera filhos, certo? É diferente ter filhos e possuir objetos. Então é bom a gente entender isso para que fique claro. Ele falou aí, né, que os 10 filhos de Jó já estavam salvos. Ele disse também que esses 10 filhos de Jó eram temente a Deus, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia desmente o pastor aí, e a Bíblia mostra para você que esses filhos de Jó, os 10 primeiros, que eram 7 homens e 3 mulheres, eles não obedeciam a Jó, e eles não eram íntegros, eles não temiam a Deus. Olha o que eles viviam praticando. Olha só, vamos ver aqui, a partir do versículo 4, o capítulo 1 do livro de Jó, versículo 4, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs ao quê? A comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, certo? Levantava-se de madrugada a oferecer holocausto segundo o número de todos eles, no caso 10 filhos, né? Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, por ser conhecedor da palavra de Deus, por ser temente a Deus, Jó sabia, e qualquer homem sabe, que um homem que está bebendo, está em farra, está brincando. Eu mesmo fui um homem muito assim. Você pode em seu coração blasfemar contra Deus. Possa ser que ninguém escute você blasfemando, mas Deus escuta. E esse era o medo que Jó tinha, que seus filhos talvez tivessem blasfemado. Vou botar aqui novamente, tinham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Por que Jó tinha esse medo? Porque Jó, por conhecer a palavra de Deus, ele sabia, e a Bíblia também vai provar isso aqui,
No livro de Mateus, eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo, vou procurar aqui Mateus para vocês verem. Olha só. O livro, segundo escreveu Mateus, no capítulo 12, do versículo 30 ao 32, olha só esse resumo que diz a palavra de Deus. Jesus, né? O correto é sempre ler o texto todo, certo? O capítulo todo. Aqui no caso, eu aconselho você ler do capítulo 12, do 22 ao 32, para que você entenda. Mas eu quero resumir só do 30 até o 32 do que se trata blasfêmia. O que é blasfêmia? Olha só o que Jesus diz. Capítulo 12 de Mateus, versículo 30 em diante. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aí Jesus diz, no versículo 31, por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Levando em consideração que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que falou estas palavras, que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem nesse mundo, nem em outro mundo, certo? Isso é muito perigoso, porque temos que levar em consideração que no tempo de Jó, Jesus Cristo ainda não andava sobre a terra, era só o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, no caso, ok? Então aqueles homens, eles os filhos de Jó, eles não erraram contra Jesus Cristo. Mas eles podem ter errado. Olha o que eu estou dizendo. Eles podem ter errado. E Jó também pensava dessa maneira. Porque Jó afirma isso lá no capítulo. Como a gente já leu. Quando Jó dizia. Os meus filhos podem ter no coração blasfemado contra Deus. E Jó sabia que isso não tem perdão. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Nem nesse mundo. Nem no mundo por vir. Segundo o próprio Filho de Deus. Que é Jesus Cristo. E este homem aí, ele afirma que os filhos de Jó eram salvos, e a Bíblia não diz isso em lugar algum. Pelo contrário, o profeta Jeremias, escolhido por Deus, escreve no livro de Lamentações, o qual eu deixei aqui, para ficar bem um resumo bem simples, né? Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 26, olha o que o profeta, autorizado por Deus, escreve no capítulo 3 do livro de Lamentações, versículo 26. Diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, uma pessoa que estuda as Escrituras, que conhece a palavra, como ele mesmo falou, que é bacharel em teologia e pastor, ele não devia nunca, jamais ter falado tal coisa, falar que os filhos de Jó eram salvos. E em relação aos filhos, você já aprendeu aí que Deus só devolve a Jó outros 10 filhos e não 20. Muita gente diz que Deus deu tudo em dobro a Jó. Sabemos que não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus deu o dobro das coisas que ele possuía. Então, filhos a gente não possui, lembre-se disso, nós não possuímos filhos. Nós, seres humanos, temos filhos. Nós, seres humanos, possuímos coisas, objetos, ok? Então, aí aprenda a diferenciar essa situação quando estiver lendo a palavra de Deus. Entre possuir, né? Então, filhos a gente não possui, filhos a gente, né, tem filhos. A gente pode ver isso na Bíblia. Quando você está lendo toda a Bíblia, você vai perceber que em nenhum momento a Bíblia diz que ele possuía filhos. A Bíblia diz que tinha filhos, do verbo ter, né? Por que ter? O pai e a mãe têm um relacionamento ali, e ali nasce o filho. Então eles têm filhos. Possuímos coisas. E lamentavelmente falar que os filhos de Jó salvos é um erro contra a palavra de Deus. O Senhor Jesus também deixa aqui no livro segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, versículo 12, somente eu quero deixar para... Olha só, a palavra do Senhor diz assim, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado.
A Bíblia nos mostra que certa vez 2 homens subiram a orar no monte. Um falava assim, eu dou o dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Se julgava já salvo, se julgava tudo ele, honesto, sincero com Deus. E tinha outro, o outro que subiu com ele, sequer olhava para o céu, porque ele se achava, ele tinha certeza que ele era um pecador que nem merecia olhar para o céu. A Bíblia diz, segundo a palavra de Deus, que quem foi justificado naquele dia foi esse que se achava simples, pecador, e que não tinha nem o direito de olhar para o céu. Já o que se achava tudo, não foi. Então, mesmo jeito, essa situação. Nesse ponto, eu discordo desse homem que diz que é pastor, eu não o conheço, que diz que é bacharel em teologia, eu não o conheço também. Mas quero deixar aqui as declarações da palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada. Outra coisa que eu gostaria também de aproveitar já o vídeo, já que o vídeo está ficando longo mesmo, mas isso aqui é só para quem interessa, para uma pessoa que gosta de ouvir e aprender sobre a palavra de Deus e pesquisar. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 até o 21. Olha o que o Senhor Jesus diz por João, né? A gente sabe que isso aqui, Jesus aparece para João lá na ilha de Patmos e começa a pedir para que ele escrevesse essas coisas. E no final, que é a conclusão do livro, é essa. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então a palavra aqui fica muito claro que não é para você acrescentar nada à palavra de Deus, nem tirar. É para você ler como está. E lá, como já lemos, né? A palavra diz que Deus deu em dobro tudo que ele possuíra. Não se refere a filhos. Aos filhos, Deus apenas devolve agora 10, né? Mais 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Que é o canal Tudo Sobre um Cristão. E nesse ponto discordo desse homem que, segundo o vídeo aí, diz que ele é pastor, ok?